Para fazer essa mantinha, eu vou utilizar essas duas lãs aqui, são lãs acrílicas, fita métrica, uma agulha de 5 milímetros e uma agulha de 3,5. Agulha para fazer os acabamentos e tesoura. Então, vamos começar pela mantinha. Vou iniciar aqui fazendo um cordão de correntinhas. Essa mantinha eu vou fazer em ponto feijão, fica muito lindo esse ponto para manta. E eu vou fazer aqui de 30 a 35 centímetros de correntinhas. Então, independente da linha e da agulha que você tiver disponível, eu vou fazer por medida em centímetros. Então, não vai fazer diferença, você vai conseguir fazer essa manta com qualquer espessura de fio e agulha, tá bem? Então, vou prender aqui o meu fio, dou aqui um giro completo e fecho aqui a minha argolinha. E vou iniciar fazendo aqui o meu cordão de correntinhas. Não aperta essas correntinhas, vou fazer elas aqui bem folgadinhas. Fiz aqui, então, 35 centímetros de correntes. A quantidade de correntinhas aqui tem que ser múltiplas de 3. Então, aqui no meu caso, eu tenho 57 correntinhas, tá? Mas você pode fazer qualquer quantidade desde que seja múltiplas de 3. Para fazer esse ponto, nós vamos trabalhar pegando a alcinha de trás aqui das correntinhas. Então, não vamos trabalhar como de costume aqui na alcinha da corrente, vamos virar aqui as correntinhas e trabalhar nessa alcinha aqui de trás, tá bem? Para iniciar aqui, eu vou contar 1, 2, aqui na terceira correntinha, pegando aqui o fio de trás. Vou inserir a minha agulha. Laço o fio e trago aqui pra frente. Fiquei aqui com 2 argolinhas. Laço o fio novamente, volto aqui no mesmo espaço e trago novamente o fio. Fiquei aqui com 4 alcinhas na minha agulha. Laço o fio e tiro de todas de uma vez só. Faço uma corrente. Vou saltar aqui uma correntinha, venho na próxima. Coloco aqui a minha agulha na alcinha de trás, laço o fio, trago aqui pra frente, laço, volto aqui no mesmo espaço, trago o fio, fiquei com 4, laço e tiro de tudo. Uma correntinha, novamente vou pular aqui uma corrente, venho na seguinte, sempre trabalhando aqui na alcinha de trás. Trago o meu fio, fiquei com 2, laço, volto no mesmo espaço, puxo o fio, fico com 4. Laço e tiro tudo. Faço uma corrente aqui para fechar. E é só seguir fazendo esse pontinho por toda a carreira. Eu vou completar aqui a minha e volto pra gente iniciar a próxima. Cheguei aqui, então, no fim da minha carreira. Tenho aqui uma correntinha para saltar e a última correntinha aqui para eu fazer o meu ponto. Faço uma corrente. E olha só que fofo que vai ficando esse ponto. Ele é muito lindo. Vocês vão ver o efeito que dá quando a gente subir aqui várias carreiras. Então, fiz aqui uma corrente, vou virar o trabalho. Vou fazer aqui mais uma correntinha. Vou iniciar o meu primeiro ponto aqui nesse primeiro espaço que nós temos aqui, do primeiro ponto mesmo. Então, insiro aqui a minha agulha, laço o fio, fico com 2, laço, puxo mais 1, 4, tiro de tudo. Gente, eu mudei de agulha, mas continua sendo 5 milímetros, tá? Essa de alumínio desliza melhor nesse fio, então eu achei ela melhor para trabalhar com essa lã. Tudo isso você vai percebendo aí na hora que você tá fazendo, né? A agulha que eu tava usando, ela é aqui ela é de plástico aqui, né? Então, essa daqui desliza muito melhor nesse fio. Eu achei melhor para trabalhar.
Faço aqui uma corrente, vou vir aqui agora no meu próximo ponto, venho aqui nesse espacinho, olha só, bem aqui onde o ponto acaba, tá? Não é nesse espaço aqui da corrente, é aqui nessa argolinha que temos aqui nesse ponto, olha. Insiro a agulha e faço o meu ponto. Uma corrente, venho aqui no próximo, novamente, aqui pegando essas alcinhas aqui desse ponto, olha aqui por cima. Ficam aqui essas duas alcinhas. Laço o fio, fico com 4 e tiro de tudo. Uma corrente, novamente é só repetir. Tenha o cuidado de fazer sempre aqui no espaço correto, tá? E não aqui nesse espaço da correntinha. Insiro aqui minha agulha, laço, tiro de tudo, faço uma corrente. E é só seguir repetindo dessa mesma forma até o fim da carreira. Eu vou finalizar aqui a minha e volto para mostrar mais uma carreira para vocês. Cheguei aqui no meu último ponto da carreira, vou trabalhar aqui nesse espacinho, o meu último ponto. Então, tem aqui o meu pontinho de baixo, vou vir aqui nesse espaço e vou trabalhar aqui o meu pontinho. Faço 2 correntes, viro o trabalho. E da mesma forma que nós subimos aqui para essa carreira, vamos fazer aqui. Aqui já nesse primeiro espaço, do primeiro pontinho, trabalhamos o nosso primeiro ponto. Uma corrente, venho aqui no próximo espacinho, insiro a agulha, trago o fio, fico com 2, laço, no mesmo espaço insiro a agulha, trago para frente, fico com 4. Laço o fio, tiro de tudo. Uma corrente e repito o processo aqui em cada pontinho, da mesma forma que nós fizemos na carreira anterior. Então, agora é uma questão de seguir repetindo esse ponto. Eu vou usar 2 cores nessa manta, então eu venho mostrar pra vocês a troca de linha, tá? A troca de cor. Mas se você for trabalhar com fio só, com uma cor só, é só seguir fazendo essa sequência até alcançar o tamanho que você quer. Eu vou fazer uma mantinha quadrada, então, a mesma quantidade de centímetros que eu tenho aqui, eu vou subir de pontos aqui. Cheguei aqui ao fim da minha carreira, eu fiz aqui 6 carreiras, então, eu vou trabalhar 6 carreiras com essa cor e 6 carreiras verdes. E vou intercalar assim. Vou cortar aqui, deixando aqui um pedacinho de fio para fazer um acabamento. Faço uma corrente e puxo meu fio. Viro o trabalho. E agora, eu vou prender aqui o meu fio verde. Vou fazer aqui primeiro a minha argolinha. Tiro a minha agulha. Venho aqui no meu ponto, o primeiro ponto que vai ser trabalhado, que é esse aqui. E vou trazer essa argolinha pra cá. Faço aqui 2 correntes, volto nesse mesmo espaço e faço o meu ponto. Uma corrente, e vou seguir aqui fazendo o meu ponto normalmente, como nas outras carreiras. Então, vai repetindo aí até chegar no comprimento que você deseja, tá? Eu vou terminar aqui a minha e volto pra gente fazer o acabamento aqui em volta dela toda e pra fazermos o ursinho que vai ir agarradinho aqui nessa manta. Finalizei aqui a minha mantinha, eu fiz ela eu tinha feito 35 centímetros de correntes, né? E isso me deixou agora com 37 centímetros aqui. E também fiz aqui 37 centímetros, então, tem aqui um quadrado de 37 por 37. Vou agora fazer uma carreira de pontos baixos em toda a volta aqui, fazendo um acabamento.
Então, aqui com a minha linha verde, eu vou inserir a minha agulha aqui bem no cantinho aqui, em uma dessas quinas. Vou prender aqui o meu fio com uma corrente, volto nesse mesmo espaço e faço um ponto baixo. Vou seguir aqui, então, só fazendo aqui pontos baixos de acabamento, um ponto baixo sobre cada ponto aqui. Até fazer a volta completa nesse quadrado. Vou seguir aqui, então, fazendo os meus pontos baixos por toda a volta e retorno pra gente fazer o acabamento final dessa manta. Feito aqui esse acabamento de pontos baixos, vou iniciar agora fazendo 3 correntes. Laço o fio e dentro desse mesmo espaço, vou fazer 2 pontos altos. Com as 3 correntes, vamos ficar aqui com um total de 3 pontos altos. Vou saltar aqui 2 pontos baixos, no terceiro, fecho com um ponto baixíssimo. Novamente, faço 3 correntes, laço o fio e aqui dentro desse mesmo ponto, faço mais 2 pontos baixos. 2 pontos altos, desculpa. Salto 2 pontos aqui, no terceiro, um ponto baixíssimo. Novamente, 3 correntes. Laço o fio e aqui dentro do mesmo espaço, faço mais 2 pontos altos. Pulo 2 pontos baixos aqui da base, no terceiro, fecho com ponto baixíssimo. 3 correntes, laço o fio, 2 pontos baixos, 2 pontos altos no mesmo espaço. Pulo aqui 2 pontos, no terceiro, fecho com ponto baixíssimo. E vai ficando aqui esse acabamento. Fica bem legal para fazer acabamento de manta. Vou finalizar aqui a minha carreira e volto para iniciarmos, então, o ursinho. Vou iniciar agora o passo a passo da cabeça do urso. Nós também vamos precisar de enchimento para poder rechear essa cabeça e o focinho, um pouquinho pro focinho também. Então, para começar a fazer essa cabecinha, vou começar aqui com o anel mágico. Vou colocar aqui dentro desse anel mágico 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fecho aqui um pouco, sem apertar muito. Venho aqui no meu primeiro ponto baixo, fecho com baixíssimo, e agora vou iniciar aqui a próxima carreira fazendo 2 pontos baixos em cada ponto. Então, volto aqui no mesmo ponto, faço um ponto baixo, mais um ponto baixo. No próximo ponto, faço mais um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto. E vou seguir fazendo aumentos por toda a volta. Cheguei aqui ao fim da minha carreira mais uma vez, vou fechar aqui no primeiro ponto baixo. Agora, eu posso apertar aqui o meu anel mágico para ficar bem fechadinho. E agora, nessa carreira, nós vamos fazer a sequência de um ponto baixo sozinho, no próximo ponto, um aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo ponto. E é só seguir a volta fazendo um ponto baixo, um aumento. Finalizei a minha carreira aqui com um aumento, venho aqui no meu primeiro ponto baixo, fecho. E agora, nessa próxima carreira, vamos fazer a sequência de 2 pontos baixos sozinhos. Então, aqui eu tenho o primeiro, 2, e no próximo, um aumento. Novamente, 2 pontos baixos sozinhos. E no seguinte, um aumento, 2 pontos no mesmo ponto. E essa volta vai ser toda nessa sequência. Cheguei ao fim da minha carreira, fecho novamente aqui, e agora vou fazer 3 pontos baixos e um aumento. Então, começo aqui com 3 pontos baixos, um em cada ponto, no próximo faço um aumento. Novamente, 3 pontos baixos sozinhos nos próximos 3 pontos, no próximo um aumento. E essa carreira vai ser toda
dessa forma. Cheguei ao fim da carreira, vou encerrar aqui mais uma vez. E agora, nessa carreira, vamos fazer a sequência de 4 pontos baixos e um aumento. 4, no próximo, um aumento. Por toda a volta, 4 pontos baixos e um aumento. Cheguei aqui ao fim da minha carreira, vou fechar e agora eu vou iniciar a última carreira com aumentos. A sequência dessa carreira vão ser 5 pontos baixos sozinhos, 3, 4, 5, e no próximo ponto, um aumento. Sigo fazendo 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Cheguei aqui ao fim da minha carreira, fecho novamente aqui no meu primeiro ponto baixo. E agora, eu vou subir aqui 10 carreiras sem aumentos. Então, vou seguir fazendo aqui um ponto baixo para cada ponto. Então, sem aumento nenhum, nas próximas 10 carreiras, eu vou marcar aqui o meu primeiro ponto, para ficar mais fácil de visualizar. E vou seguir aqui por 10 carreiras, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Cheguei aqui ao fim da minha carreira, olha só, então, subi aqui 10 carreiras sem aumento. E agora, vamos começar a fazer diminuições para fechar aqui essa cabeça. Eu usei um marcador aqui para contar as carreiras sem aumento, para me facilitar. E usei aqui um marcador, né, tô usando para marcar o meu primeiro ponto. Então, vou iniciar aqui fazendo um ponto baixo. Vou marcar o meu primeiro ponto. E agora, eu vou fazer a sequência de 5 pontos baixos. 3, 4, 5. E agora, eu vou fazer aqui uma diminuição. Então, insiro a minha agulha no próximo ponto, trago o fio, deixo aqui. Venho no próximo ponto, coloco a agulha, trago o fio. Fico com 3, laço e tiro de tudo. Fizemos aqui, então, a primeira diminuição. Novamente, 5 pontos baixos. 4 e 5. Na próxima, aqui nos próximos 2 pontos, faço uma diminuição. E é só seguir fazendo essa sequência por toda a volta. Fiz aqui, então, a minha primeira carreira de diminuições. Isso já começa a fechar aqui, né, a nossa cabeça. E agora, nessa próxima carreira, já fiz aqui o meu primeiro ponto baixo. E agora, vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, o que a gente fez nos aumentos, a gente tá repetindo agora, só que em diminuições, né? Então, fiz aqui 3, 4 pontos baixos, nos próximos 2 pontos, faço uma diminuição. Novamente, 4 pontos baixos. Nos 2 próximos pontos, uma diminuição. Vamos fazer assim por toda a volta. Cheguei novamente ao fim da minha carreira e agora vou fazer a sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, essa carreira toda vão ser 3 pontos baixos, nos próximos 2 pontos, uma diminuição. Finalizei aqui a minha carreira e já aproveitei para rechear aqui bastante a minha cabeça, porque agora vai ficar mais fechado aqui na próxima carreira. E agora, eu vou seguir fazendo a sequência de 2 pontos baixos, uma diminuição. Na próxima carreira, vou fazer um ponto baixo, uma diminuição. Vou fazer essas 2 carreiras e volto aqui para mostrar para vocês. Então, agora é 2 pontos baixos, uma diminuição, depois um ponto baixo, uma diminuição, por toda a volta. Fiz aqui, então, essas 2 carreiras, tô aqui na última carreira, que foi um ponto baixo, uma diminuição. Vou aproveitar agora para acabar aqui de encher. E depois, vamos fazer uma carreira toda de diminuições. Então, vai ser uma carreira com diminuição em todos os pontos. Modela aí, tá? Que a manta acrílica precisa ser modelada. E agora, vou iniciar aqui uma carreira com diminuição em todos os pontos. É um pouquinho mais difícil trabalhar essa parte, mas com
paciência, vai, tá? Então, uma diminuição aqui no meu primeiro ponto, vou marcar. Nos próximos 2 pontos, diminuição também. E vou seguir assim até chegar lá no meu marcador, fazendo diminuição em todos os pontos. E olha só como fica fechadinho aqui. Vou agora fazer um ponto baixíssimo aqui no meu próximo ponto. E vou cortar o meu fio, deixando aqui um pedaço de fio para costura da cabecinha na manta. E já posso tirar aqui. Já temos aqui a nossa cabecinha feita. Para fazer o focinho do ursinho, vamos iniciar com o anel mágico também, com 6 pontos baixos aqui dentro desse anel mágico. 2, 3, 4, 5, 6. Vou fechar aqui sem apertar. Venho aqui no meu primeiro ponto, vou trabalhar em espiral aqui. Então, vou vir aqui no meu primeiro ponto, já fazendo um ponto baixo. Vou marcar para não perder o meu primeiro ponto e sigo fazendo um aumento em cada ponto. Vou ficar, então, com 12 pontos baixos aqui. Na próxima carreira, inicio aqui com um ponto baixo, vou colocar o meu marcador. E nessa carreira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo sozinho e um aumento. E vamos seguir assim por toda a volta. Na próxima volta, vou iniciar fazendo 2 pontos baixos. Então, fiz aqui o primeiro, faço mais um, e agora um aumento. Novamente, 2 pontos baixos, no próximo, um aumento. Vou seguir assim por toda a volta, e depois vou fazer 2 voltas sem aumentos. Fiz aqui as minhas 2 carreirinhas sem aumento, vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. E vou cortar o meu fio, deixando aqui um pedaço para costurar depois na peça. Para fazer as orelhinhas, nós vamos fazer exatamente o mesmo processo que fizemos para o focinho. Então, pode voltar o vídeo e assistir até chegar aqui nas 2 carreiras de ponto sem aumento. É exatamente a mesma coisa, tá? Eu tenho aqui, então, a peça já feita idêntica ao focinho. E o que eu vou fazer de diferente aqui na orelhinha é que agora eu vou fazer aqui uma carreira de 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, venho aqui no meu primeiro ponto e faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. A seguir, faço uma diminuição. No próximo, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo, no próximo, uma diminuição. E é só seguir fazendo essa volta. Ele vai fechar aqui um pouquinho e a gente vai dobrar para poder costurar lá no nosso ursinho. Vou terminar aqui a minha e volto para mostrar. Fiz aqui, então, uma carreira de 2 pontos baixos e uma diminuição. Vou cortar aqui o meu fio e é só a gente dobrar aqui a nossa orelhinha. Vai ser costurada assim lá no nosso ursinho. Deixa aqui um pedaço de fio para essa costura, tá bem? Vamos fazer agora os bracinhos do urso. Também vou iniciar aqui com o anel mágico. Vou colocar aqui dentro desse anel 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4,
5, fecho aqui um pouco. Vou vir aqui no meu primeiro ponto baixo e vou fechar com um ponto baixíssimo e vou fazer um aumento para cada ponto aqui. Então, vou ficar com 10 pontos no fim dessa carreira. Cheguei aqui ao fim da minha carreira, vou fechar aqui novamente. E agora, você pode trabalhar em espiral, se achar mais fácil, tá? Só para trabalhar em espiral, é só vir aqui direto fazendo um ponto baixo. Se for trabalhar assim, é melhor usar um marcador, porque senão a gente se perde aqui. Se for trabalhar fechando com ponto baixíssimo, dá pra gente ver onde tá o início da carreira sem marcador, tá? E agora, eu vou seguir aqui fazendo ponto sobre ponto. Então, tenho 10 pontos baixos, vou seguir fazendo ponto sobre ponto por 19 carreiras. Vou fazer aqui o meu e volto pra mostrar. Cheguei aqui, então, num ponto onde eu vou parar pra colocar aqui enchimento. Não é muito. E agora, vou fechar aqui o restante dessa costura. Aqui no fim da minha costura, fiz um nozinho aqui bem discreto. Vou enfiar aqui a minha agulha e vou levar esse fio lá pra dentro da cabecinha do urso. Ajeita, sempre que você for fazendo as partes, vai ajeitando com as mãos. Vou puxar aqui um pouquinho esse fio e vou cortar. E ele vai ficar lá dentro, escondidinho. Se ficar uma pontinha aí, como ficou aqui no meu, empurra ela aí com uma agulha. E agora, vamos posicionar aqui as orelhinhas com uma distância aqui de mais ou menos uns 2 dedos do focinho. Vamos posicionar ela aqui, se quiser prender com alfinete para ficar mais fácil, pode prender. Vou colocar a outra aqui também. Para eu ter uma visão das duas aqui já na cabecinha. E vamos costurar da mesma forma, pegando aqui um ponto daqui da orelha e um ponto da cabecinha, dando a volta dos dois lados aqui, tá? Porque aqui a gente tem, a orelha tá dobrada, né? Então, tem uma carreira de pontos aqui e uma aqui. Então, vou fazer a volta costurando aqui toda a volta, do mesmo jeito que fizemos aqui no focinho. Vou iniciar agora a costura dos olhos. Para isso, eu tô usando um fio 100% algodão preto. Vou inserir aqui a minha agulha bem aqui embaixo do focinho, saindo aqui, bem aqui no cantinho do focinho, em cima, tá? Vou puxar. Vou contar aqui 3 pontos. 1, 2, 3. E vou inserir a minha agulha aqui, colocando aqui na casinha, jogando ela aqui pra casinha de cima. E puxo aqui com cuidado. Vou voltar aqui nesse mesmo ponto e vou jogar a agulha lá do outro lado. Onde vamos iniciar o próximo olhinho. Puxa com cuidado, não puxa muito para não franzir demais. Conto novamente, 1, 2, 3 pontos aqui. Coloco a minha agulha jogando para a casinha de cima. Volto aqui nesse mesmo ponto e já vou direcionar ela para onde eu iniciei aqui. Vou sair aqui. Para depois aqui eu poder fazer um nozinho e esconder esse fio. Ajeita tudo. E agora, vamos fazer aqui
o focinho. Para fazer agora o focinho, vou também inserir a minha agulha aqui embaixo, vou sair aqui no centro do anel mágico. Para fazer o focinho, vamos precisar de um pouco mais de linha, porque vamos preencher ele todo aqui com a linha, tá? Então, vou contar aqui 3 carreiras. Vou colocar aqui na 4ª carreira, vou fazer um triângulo invertido. Então, vou jogar aqui pro lado de cá. E puxo a minha linha. Vai ajeitando e modelando. Vou agora jogar aqui no mesmo ponto, olha. E vou sair novamente aqui, nesse mesmo lugar aqui onde a gente iniciou. Vou agora fechar esse triângulo, colocando aqui nessa ponta e saindo aqui novamente no mesmo lugar. E assim a gente fecha aqui o triângulo e agora é só vir preenchendo aqui, jogando a agulha aqui no centro e voltando aqui em cima. Novamente, vai jogando sempre aqui nesse ponto e aqui em cima vai saindo um pouquinho mais à frente, para poder ir preenchendo aqui. Volto aqui sempre nesse ponto. E vai ajeitando para você ver onde você tem que colocar mais cobertura. E é só seguir aí, preenchendo todo o narizinho até ele ficar todo preenchido completamente por essa linha preta. Vou finalizar aqui o meu e volto para mostrar. Para você definir bem onde você vai fazer aqui os seus pontos, onde você vai preenchendo aqui, você pode pegar aqui o seu fio e posicionar ele aqui onde você precisa, que você vai ter uma visão perfeita aqui de onde você coloca a agulha. Na hora de sair, é sempre no mesmo lugar, sempre aqui no meio. Bem no meio, tá? Novamente, eu posso jogar o meu fio aqui pra cima e eu tenho aqui a visão de onde eu tenho que colocar a minha agulha. Volto lá no centro. Nunca puxa aqui apertando, senão vai franzir todo o seu nariz aqui. Posiciona aqui a linha. E jogo lá no centro. Preenchi aqui todo o meu narizinho, vou jogar novamente a linha aqui pra baixo, pra eu poder fazer o meu nó e esconder o fio. Ajeita quando acabar. E agora, vamos costurar a cabeça na mantinha. Vou agora, então, fazer a costura da cabeça aqui na manta. Eu escolhi costurar aqui numa das pontas, tá? Você pode costurar aqui no meio, se você quiser, você pode tirar a medida da sua manta
e costurar aqui no meio pra ficar uma naninha assim. Ou você pode fazer como eu vou fazer, escolher aí um dos cantos da sua peça. Vou começar, então, posicionando a minha cabecinha aqui onde eu quero costurar. Escolhi aqui a quina da minha manta onde eu quero colocar e vou costurar ela aqui nesse quadradinho aqui, nesse primeiro grupo de pontos aqui. Então, vou passar aqui, pegando sempre mais de uma argolinha aqui da manta. Posso já colocar aqui na minha cabecinha, também pegando, assim, um ponto inteiro e puxo. Volto aqui na manta, pego aqui algumas argolinhas do meu ponto, vou lá na cabeça, pego um ponto inteiro e puxo. E vai puxando um pouquinho mais, dessa vez aperta aí um pouquinho pra ficar bem presa. Volto aqui na manta, passo aqui em um ponto da cabeça e puxo. E vou fazer isso por toda a volta aqui da cabecinha, costurando aqui na manta, tá bem? Vou finalizar e volto pra gente colocar os bracinhos. Vamos agora costurar os bracinhos. Então, ajeita aí o seu bracinho pra ficar certinho. Vou usar a mesma linha que eu tava usando aqui, como sobrou, né? Já arrematei aqui, vou usar essa linha pra poder costurar. Mas no outro, eu deixei o fio nos dois, né? Então, você pode usar o mesmo fio que você deixou aqui pra fazer essa costura. Vou posicionar aqui bem junto da costura da cabeça com a manta, tá? Bem juntinho aqui. Porque nós vamos costurar ele assim, dessa forma, tá? Então, eu vou costurar um lado aqui, né? Nós temos aqui o círculo, então, tá dobradinho. Um lado vai na cabeça, vou costurar na cabecinha. E o outro lado, vou costurar na manta. Então, vou colocar aqui bem rente. Vou prender aqui no bracinho. E vou começar fazendo do mesmo jeito que nós prendemos aqui a cabeça na manta. Eu vou pegar um ponto inteiro lá da cabeça. E puxo. Pego aqui a alcinha de trás do bracinho, levo lá na cabeça e puxo. Novamente, pego aqui a alcinha de trás, vou lá na cabeça e puxo. Aqui no próximo ponto. Aqui é o meu último ponto aqui dessa parte, desse lado do bracinho. Vou colocar lá, jogo pra cá e puxo. Vai olhando aí se tá ficando certinho. Agora, vamos costurar a parte da manta. Agora, eu vou trabalhar pegando nos pontos da manta. E no pontinho aqui, também pegando a alcinha de trás. Do mesmo jeito que viemos fazendo do outro lado. Mas agora, passando aqui a agulha pela manta. Pego a alcinha de trás, vou lá na manta. E prendo. Pego aqui o ponto do braço, vou lá na manta. E prendo. E aqui, o meu último ponto. Verifica novamente se ficou bem preso, se ficou bem costuradinho, se tá na posição correta. Olha que mimo, gente, fica muito fofinho. Vou agora fazer um nozinho aqui.
e arrematar o meu fio aqui pra dentro, jogando ele aqui pra dentro da cabeça, tá? Bem aqui no centro, jogando lá pro meio, assim como nós fizemos com os outros fios aqui. Vou finalizar aqui o meu e volto pra mostrar pra vocês. Finalizei aqui, então, a minha costura. Fiz aqui também um cachecolzinho, que eu fiz só carreiras de pontos baixos. Fiz 6 correntes e fui fazendo carreirinhas de 5 pontos baixos, até ter o comprimento que eu queria, e costurei aqui. E fiz também aqui atrás um pontinho aqui em cada lado do cachecol pra ficar bem preso. E olha que fofura que ficou essa naninha. Ficou muito linda. Como eu disse, você também pode prender o seu bichinho aqui no meio e usar ela assim, tá? Mas eu quis que ela tivesse aqui mais manta livre, assim, aberta, por isso eu preferi costurar aqui em nenhum dos cantos. E esse foi o resultado da nossa naninha, espero que você tenha gostado. Se gostou, não deixa de clicar aqui no joinha, se inscreve no canal se ainda não for inscrita e até o próximo vídeo.